Chegamos ao 10º vídeo do temor do Senhor. Esse também é o último. Eu quero começar logo lá em 1º livro de Samuel, capítulo 16, versos 6 e 7. Foi quando Samuel foi enviado pelo Senhor para ungir um dos filhos de Jessé, só que ele não sabia quem era. Então apareceu o primeiro filho à frente dele, que era Eliabe, o mais velho. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo mesmo: deve ser esse o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, o Senhor assegurou a Samuel: não te impressione diante dele, diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e torna em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Ora, por que Deus rejeitou Eliabe? Era da tribo de Judá, era o mais velho dos filhos de Jessé. E Deus o rejeitou. A gente vai ver isso no capítulo seguinte, verso 17 e 28. Davi foi enviado por Jessé para ver como é que estavam seus irmãos, que eles estavam no exército de Saul. Veja o verso 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ele ficou irritado. A Bíblia de Almeida Corrigida diz que acendeu a ira de Eliabe, ele ficou irado com ele e indagou: por que afinal descestes até aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Ora, não era Davi que era insolente, era Eliabe. Veja, ele ficou irritado, irado com Davi. Ele foi rejeitado pelo Senhor. E Davi é quem foi ungido. Lembra que isso aconteceu lá no Éden ainda, né? Logo depois do Éden, né? Depois da queda de Adão, Adão teve 2 filhos, Caim e Abel, e Deus havia rejeitado a oferta de Caim, porque suas obras eram más, mas aceitou com alegria a Abel e a sua oferta, entende? Por quê? Porque foi feita em Deus. Tudo que você faz em Deus, então você está debaixo da autoridade de Deus. Eliabe era orgulhoso, ele sim era insolente, Davi era humilde. Por isso Deus o trouxe para si. Isso é importante saber. No livro de Provérbios, capítulo 2, do verso 1 a 5, mostra como ter o temor do Senhor. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria, que é a que vem de cima, não essa humana, inclina o coração, né, para o discernimento e clames por entendimento e por inteligência. Você deve suplicar aos brados, alçar a tua voz por entendimento, por sabedoria, por inteligência. Você deve orar, é isso que ele está falando. Se buscares a sabedoria como quem busca a prata, como quem busca ouro e a tesouros escondidos, se a procurares desta forma, então compreenderás o que significa o temor do Senhor. E acharás o conhecimento de Deus. Veja, se você buscar de todo o teu coração, da mesma forma que uma pessoa trabalha, labuta, faz para buscar o dinheiro, a plata, para buscar tesouros, né, que são escondidos, se você trabalhar com esse ímpeto, buscar de coração, então
você conhecerá o temor do Senhor. E porque você vai conhecer o temor do Senhor, então você terá acesso a conhecer a Deus, que é a divindade. Entendeu? Foi assim que eu vim conhecer a Deus, buscando de coração, buscando ter intimidade com Ele. Agora, a gente pode perder o temor do Senhor, e é isso que Isaías 57 vai falar, verso 11 e 12. De quem tivestes receio e até pavor ao ponto de agir com falsidade, com mentira para comigo, não se lembrar de mim e nem ao menos refletir sobre isso em teu coração. Não será porque há muito tempo ando calado para contigo e que perdeste o teu temor para comigo? Veja, quando o Senhor se cala e não fala mais conosco, é porque nós perdemos o temor do Senhor, perdemos a comunhão com Ele. De vez em quando tem uma experiência com Deus. Isso não é comunhão, porque o meu problema foi esse. De vez em quando eu tinha uma experiência com Deus. Achava que isso era comunhão, mas não é. Comunhão é algo constante. Então, a pessoa perdeu o temor do Senhor e não anda mais com o Senhor. No meu caso, eu recebi uma ofensa de um líder e não era ainda amadurecido no amor, me ressenti do mal. E aí caindo da graça, eu perdi o temor do Senhor. Entende? Aí fiquei sem conhecer a profundidade de Deus. Mas, anos depois, mediante uma pregação da isca de Satanás de John Bevere, eu vi onde eu caí. Me arrependi profundamente e o Senhor me restaurou. O seu Espírito Santo voltou a habitar no meu coração e me ensinar a sua palavra. E assim a minha comunhão com o Senhor foi restaurada. Mas lembre-se, eu fiquei 28 anos no cativeiro de Satanás por causa de uma ofensa. Continuando. Verso 12. Ora, o teu conceito de justiça e tuas atitudes tornarei pública, mas certamente isso nada te aproveitará. Ele está falando da justiça própria. Quando eu caí, então eu fazia o quê? Eu tentava obedecer os mandamentos na força da carne, a justiça própria, aquilo que na minha concepção era a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus, os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E para isso precisamos ter intimidade com Ele. Mas o Senhor vai falar aqui, Isaías 57, como retornar ao Senhor. Verso 14 ao 21. Então o Eterno exclamará: aterrai, aterrai, abri um caminho, aterrai, aplainai, aplainai, para fazer um caminho reto, plano. Removei os obstáculos para que o meu povo tenha acesso ao caminho, que é o caminho santo, é o caminho que vem a mim, diz o Senhor. É isso que ele está dizendo. Porquanto assim afirma o alto e o sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito. Aquilo que Davi e Abel eram, diferente de Caim e Eliabe, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração, e um novo alento daquele que tem o coração arrependido. É quando você se arrepende profundamente. Em verdade, não contenderei para sempre, nem estarei perpetuamente encolerizado, pois a minha presença desfaleceria o espírito humano, a alma que eu mesmo criei. Por causa da tua cobiça maligna, fiquei indignado e te feri. O meu caso foi o quê? A ofensa. Eu devia não levar em conta a ofensa, mas eu era menino, né, imaturo no amor, e levei em conta. E isso o Senhor se indignou comigo.
e te feri seriamente. Fiquei irado e te virei a minha face. Veja, ele virou a face e ficou de costas para mim. Eu perdi a comunhão. No entanto, no caso, ele continuou extraviado, perambulando pelos caminhos que escolheu. O mesmo que Caim. Caim foi para a terra de Nod, foi por outros caminhos. Porque ele perdeu a presença do Senhor. E eu também perdi. Aí fui para uma outra igreja, para outra, mas não encontrava mais o Senhor. Eu observei os caminhos, mas hei de curá-lo. Veja, a promessa de Deus é de restabelecimento. Eu o guiarei, tornarei a dar-lhe consolo. Farei brotar o louvor nos seus lábios, nos lábios dos pranteadores de Israel, aqueles que choram, né? Paz, paz ao que está longe, ele está dizendo, e ao que está perto também, declara o Senhor. Quanto a ele, eu mesmo o curarei, está dizendo o Senhor. Porém, os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar. Ele vai de um lado a outro, de um lado a outro, espuma o lodo, a lama, né? Cujas águas esperem lodo e lama. Para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Entende? Veja, Tiago está falando semelhante. Vamos ver lá. Tiago, capítulo 8. Achegai-vos a Deus. 4, verso 8. Achegai-vos a Deus e ele acolherá todos vós. Achegará a vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida. É quando você está uma hora acendendo a carne e outra hora tentando andar com Deus. Vê, você está dividido, está com duplo ânimo. Então, vós pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração, entristecei-vos. Como que eu vou purificar? Entristecei-vos, arrependei-vos e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Eu me humilhei, chorei. Eu chorei por quase 3 dias, porque quando eu vi que eu estava perdido, então o Senhor me mostrou onde eu havia caído, eu me arrependi profundamente. E um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeitará. E eu justamente orava essas palavras, e essas palavras de Tiago, né? Senhor, eu estou chorando, eu estou pranteando, eu estou me humilhando. Senhor, sara-me, sara-me. E eu fiquei e orei. E depois de 3 semanas quase, o Espírito Santo veio. Levou um tempinho, né? Ele veio, me limpou e me purificou. Então eu pude ver a Deus. Veja, os de corações puros verão a Deus, quando eu fui purificado. Então, alguns dias depois, eu comecei a receber revelações do Senhor. Amados, então, o segredo é isso, o arrependimento. Lembra que Pedro falou aos judeus que foram em Jerusalém, né, por época do Pentecostes, que todo o povo de todas as terras, os judeus iam para adorar a Deus em Jerusalém no Pentecoste. Então eles ouviram o barulho, o que é isso? Então Pedro falou a respeito do arrependimento, né? Para que eles arrependessem, para que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Pai, que todos nós possamos nos arrepender profundamente dos maus caminhos, para que as impurezas em que nos envolvemos seja purificada pela tua presença, que a tua presença venha nos corações daqueles que são quebrantados e contritos, para que operem neles uma salvação plena em nome de Jesus. Arrependei-vos e crede no nome do Senhor. É o que eu te digo, em nome de Jesus. Amém.